né? Bom, minha gente, a partir de agora, a gente vai, então, tratar do nosso encontro propriamente dito. A gente vai ter como tema um olhar sobre o momento presente. Então, nossos dois amigos queridos já estão. Então, como é que vai acontecer, né? Nós vamos dar 30 minutos de exposição para cada um deles e depois, então, haverá um momento de perguntas, né? Durante a exposição, se vocês tiverem perguntas, vocês, por favor, utilizem o chat, não é? Do Zoom, e no YouTube também. Vai ter alguém recolhendo as perguntas e depois Márcia irá desenvolver essa parte, não é? Então, eu quero, né, nesse instante, passar a palavra ao Vinícius Lara. Vinícius Lara é nosso amigo querido, de muito tempo, nosso jovem, nosso expositor querido e amado, de Juiz de Fora. Ele é da Sociedade Espírita Primavera, que a gente também conhece, a gente gosta muito. Então, Vinícius, boa noite, o nosso abraço, e nós estamos, então, ansiosos por ouvir você. Boa noite. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. É com muita alegria que a gente participa desse momento de aniversário do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que é uma casa dentre aquelas que a gente considera uma casa nossa fora de Juiz de Fora, né? Fora aqui da nossa cidade, do nosso trabalho, os lugares onde a gente encontra corações que se ligam aos nossos pelas mesmas frequências, corações encarnados e corações desencarnados. Portanto, é uma alegria grande pensar que eu continuo com um rosto muito parecido, mas talvez a primeira vez que eu tenha estado aí já se vão 8 anos, talvez um pouco mais. E isso mostra que os vínculos do afeto são sempre vínculos duradouros, quando são genuínos, quando são honestos. Quando nós começamos a elaborar as ideias em torno desse momento, eu me lembro de um pequeno livro que foi publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, e, se eu não me engano, foi no ano de 2019 ou 2018. É uma coletânea de textos inéditos de Denis, que foi reunida e traduzida para o português com o título Um Olhar sobre o Tempo Presente. Ali existem artigos que foram produzidos por Denis entre 1920 e 1926. Denis desencarna em 1927. Então, ele, com muita autoridade, ele termina por fazer uma revisão de uma série de princípios. E quando eu digo revisão aqui, eu não estou me referindo a uma conceituação nova, nem a uma correção. Ele repassa os princípios fundantes do Espiritismo, mas tendo diante dos olhos o tempo que ele vivia. E o tempo que ele vivia não era dos melhores. O mundo recém tinha saído do primeiro conflito mundial, não sabia, mas em pouco tempo, em menos de uma década, ou quase isso, ele entraria nas tensões que dariam origem à Segunda Grande Guerra Mundial. Movimentos totalitários de diversas procedências vinham ascendendo na escala política, e no campo da prática espiritual,
também se lidava com uma série de aparentes fracassos, seja do espiritismo, seja da religião convencional, tradicional, naquilo que toca à produção de sentidos para as pessoas. No período que Denis escrevia, há, de fato, um questionamento do homem frente à religião, frente a uma noção de Deus, que poderia permitir que uma crise tão grande, com tantas mortes e tanto desespero, tivesse acontecido. Se nós observamos o espectro do espiritualismo e do espiritismo, a década de 20, ela é cravejada de falsos médiums que são desmascarados em público. Uma figura famosa, a do mágico Harry Houdini, vai se dedicar a desmascarar médiums nas suas apresentações. Juntando-se a isso, um crescimento de grupos esotéricos que se valiam ali de alguns princípios espíritas, mas, na verdade, misturavam sabedorias de diversos lugares num caldeirão amorfo de práticas. Bem, não era muito fácil pensar numa prática espiritual naquele período. Depois da Segunda Grande Guerra, o que nós vemos é que esses fatores eles vão se acirrar ainda mais. De modo que a pergunta que talvez se fizesse naquele momento era: qual o sentido de nós praticarmos qualquer religião ou qualquer filosofia de consequências religiosas em meio a um mundo que parece, a todo momento, provar para nós que de duas uma: ou Deus não existe, ou ele existe e desistiu da gente. Nós vivemos hoje um século de distância da década de 20. E, num momento crucial para a nossa humanidade, como o de agora, nós estamos, ou deveríamos estar, no isolamento social, em meio a uma pandemia que só foi vista nessas proporções na ocasião da gripe espanhola. Pelo mundo inteiro, nós acompanhamos pela tela da TV, do celular, das redes sociais, uma série de desmandos praticados em nome da política, em nome da ordem social, em nome da igualdade. 100 anos nos separam da década de 1920. Mas não é de se espantar que hoje também nós escutemos essa pergunta aqui e ali, ou façamos essa pergunta para nós mesmos no momento em que as coisas parecem não ir muito bem. Qual o sentido de uma prática espiritual hoje? Bem, as pessoas que são mais idealistas, elas podem dizer assim: é exatamente porque o mundo está tão complicado que nós precisamos de prática espiritual. É exatamente porque nós vivemos uma crise de valores, uma crise de destinos, que nós temos que focar nossa atenção no ensino do Evangelho, que nós temos que prestar atenção no Espiritismo. Mas essa resposta, ela talvez se aproxime muito mais de uma resposta movida pelo ímpeto da paixão do que de uma consideração feita pelo sentido da prática espiritual em si.
E o que eu pretendo fazer nessa minha primeira parte, nesse nosso primeiro momento de conversa, é traçar algumas reflexões com vocês sobre o que pode ou o que poderia nos mover na direção de uma prática espiritual consciente, lúcida, ou, se a gente preferir usar os termos de Kardec, raciocinada. E por que isso é importante? Porque excessos passionais, mesmo que sejam de fé, eles podem até ocupar a nossa cabeça por algum tempo, mas não suportam grandes temporadas. Não suportam invernos muito rígidos. E nós estamos diante hoje de uma nova geração de pessoas que são formadas numa lógica um pouco diferente daquela que a maioria que está aqui agora na sala com a gente teve a sua formação. Já não se acredita por acreditar. Simplesmente ir na casa espírita como um rito, como um lugar que a gente vê Deus, como aquela localidade onde eu posso tomar um passe, fechar meu corpo para ficar a semana inteira protegido, talvez não tenha mais o mesmo impacto no desejo das pessoas. E mais, nós estamos em casa. As portas das instituições estão fechadas. Os trabalhos assistenciais estão ou diminuídos ou reconfigurados. Qual o sentido de permanecer, então, na nossa busca por espiritualidade? E mais, como que essa busca se manifesta para nós? Se a gente for fazer um esforço para olhar no passado como se constituem as religiões humanas, nós vamos encontrar praticamente o mesmo padrão. Qual seja, via de regra, as religiões se organizam em torno da solução de 3 demandas da vida humana. E eu digo da vida humana porque, por mais que o seu cachorrinho seja espiritualizado e assista o culto do Evangelho no lar com você, ele não pratica religião. O seu papagaio, ele não é religioso. Eu me lembro que eu morei na casa de um amigo, quando eu estudava, morava com a família dele, e ele tinha um papagaio que era incrivelmente antissocial. Aquele papagaio que bicava se chegasse perto, enfim. O único momento que o animal ficava dócil era no culto no lar. A gente começava a fazer o culto, ele enfiava a cabecinha dentro da asa, dormia, a gente podia fazer carinho nele. Fora isso, era perigoso perder um pedaço do dedo, né? Mas esse papagaio não era religioso. Quais são essas 3 questões que o pensamento religioso tenta solucionar? Primeiro, ele visa levar ao homem um afastamento dos terrores da vida natural. Hoje o mundo está domesticado para nós, ou aparentemente domesticado. Mas imagina nós olharmos para 300, 500, 800 anos no passado e vivemos uma realidade onde não havia luz elétrica, nós não suspeitávamos da existência dos seres microscópicos e, portanto, éramos sujeitos a uma forma de vida muito mais aterrorizante do que a que a gente tem hoje. A religião consegue oferecer, pelos seus discursos, algumas vacinas contra esse terror da vida natural. A segunda proposição religiosa quase sempre vai tratar da noção de destino dos seus praticantes. Então, ela vai ensinar caminhos para o seu praticante para que ele possa se reconciliar com essa sua vida, com essa sua
trajetória que nem sempre é uma trajetória feliz, né? Então, a religião vai ensinar para o praticante como fazer as pazes com o seu próprio destino, que pode ser cruel. Talvez a gente não tenha muita dimensão do que isso signifique para a maioria de nós que estamos aqui e que gozamos de uma vida relativamente tranquila. Casa, trabalho, família, minimamente organizados. Mas esse discurso de reconciliação tem um papel muito grande para aquelas pessoas que renascem nesse mundo numa condição de vulnerabilidade assustadora. E, por fim, a religião ela vai sempre buscar um caminho no seu discurso para compensar os seus praticantes numa vida futura pelos seus sofrimentos de agora. Daí nós temos 3 aspectos genéricos das estruturas religiosas: superar os desafios da natureza, lidar com um destino que pode ser cruel e a promessa de uma realidade futura capaz de suplantar os desafios dessa realidade de agora. Se a gente quiser resumir essas 3 coisas num aspecto só, nós podemos dizer que em todos os tempos, em todos os lugares, as religiões, elas oferecem para os seres humanos uma maneira de lidar com a sua sensação de desamparo. Desamparados, nós buscamos a figura de Deus. Buscamos a figura do sagrado. E essa figura do sagrado funciona para uma maioria muito, muito grande das pessoas com aquela figura do pai bondoso mesmo. Do pai que protege o filho pequeno, do pai que é para onde o filho corre quando está com medo, do pai que é sempre generoso. Jesus nos apresenta com um avanço de entendimento incomum para o seu tempo essa figura de Deus Pai. Até então, nós vivíamos diante de um Senhor dos exércitos. E o Cristo faz essa inserção de um conceito que é incrivelmente revolucionário. Deus é uma figura agora de amor na linguagem do Cristo. Ele se preocupa com seus filhos. No entanto, se nós temos afinidade com o pensamento espírita, se vamos olhar para essa estrutura que é genérica das religiões tradicionais, nós precisamos assumir um pouco de coragem e talvez perceber que no mundo em que a gente vive, marcado por tanto sofrimento, um sofrimento que parece escalar, essas coisas aqui não são suficientes. Não são suficientes. O Espiritismo dá conta do problema? Creio que sim. Mas para isso a gente precisa se aproximar do Espiritismo. A gente precisa fazer as pazes com o conhecimento espírita e entender Espiritismo. E não esse tanto de coisa que tem por aí que leva o nome de Espiritismo. A turma pensa assim, tem espírito? Tem. Tem médium? Tem. Tem transe? Tem. Espiritismo. Publicou livro psicografado? Espiritismo. Não sei se é. Talvez não siga nessa direção. Por que a gente precisa dar um passo além? Porque senão a gente vai reproduzir alguns discursos que são discursos estranhos. Vê, ainda outro dia eu ouvia, durante um estudo, um companheiro que dizia para mim assim, é claro que existe injustiça no mundo, mas não existe ninguém injustiçado. Ora, esse raciocínio é quase um sofisma, passa batido. É quase como se a gente dissesse assim, com outras palavras, e vocês vão ver como é que parece absurdo.
A pessoa pode até não saber por que ela está apanhando, mas Deus sabe o que está batendo. O Espiritismo não faz pacto com isso. Isso não faz parte do pensamento espírita. Existe uma parte da nossa realidade, uma parte da nossa existência terrestre que é marcada por aquilo que nós trazemos de outros tempos? Existe. O nome disso é expiação. Não é? Agora, ninguém reencarna para matar ninguém, ninguém reencarna para agredir ninguém, ninguém reencarna para ser criminoso. Se isso existe, é porque há uma parte da responsabilidade daqueles que estão aqui encarnados na condução dessa nossa vida comum e que permite que indivíduos sigam por esse caminho, né? Que não é capaz de dar para quem tem fome, ou necessidade de trabalho, ou necessidade de crescimento, espaço para tal. E aí a gente começa a tangenciar um problema. O problema de que vivemos num mundo que cada vez mais leva o indivíduo a olhar para si, a ver a si próprio, a cultuar a si próprio pelas redes sociais. Quantas curtidas eu tive na minha postagem, quantas visualizações no meu canal. Mas a prática espiritual, ela é essencialmente uma prática coletiva. Quando eu entro no campo da prática espiritual pelo viés do exclusivismo, eu começo a legitimar esses discursos. Eu começo a achar que o mundo todo está assim, na verdade, porque a turma desagradou Deus, Deus mandou o Covid mesmo, porque ele estava enjoado da gente, não tinha mais jeito, e ele falou, agora eu vou limpar a Terra, eu vou apertar o botão de reset, igual a gente aperta no computador, e nós vamos fazer uma limpeza. Nós começamos a justificar o destino de uma forma que é cruel. E aí, nessa forma de justificativa cruel do destino, a religião, se ela não é compreendida, ela não dá conta da gente olhar para o lado, da gente ligar um noticiário e ser bombardeado com tantas notícias incômodas. Alguns companheiros, algumas companheiras vão seguir um caminho que é um pouco diferente, mas que ainda está aqui nesse tripé da religião tradicional. Talvez não vão se apegar na proteção contra a natureza, nesse sentido o espiritismo ele é muito racional. Talvez nem vão se edificar ou se concentrar na lógica da explicação de um destino, mas vão apostar todas as fichas da sua prática espiritual numa vida futura. Dizendo, bem, eu devo ter feito muita coisa ruim, eu devo ter feito muita coisa errada, eu agora estou vivendo essas experiências de dor, de angústia, de prova, mas eu vou passar por elas com muita humildade, porque na vida futura eu vou para nosso lar. Na vida futura eu vou para a colônia. Lá não tem doença, lá não tem criminalidade, lá não tem corrupção. Eu estou apostando todas as minhas fichas na vida que virá. Percebem que também há um pequeno problema aí? Porque se todas as fichas fossem para outra vida, qual o sentido de vir para essa? E mais, será mesmo que o Pai designou esse mundo para que ele fosse uma penitenciária, para que ele fosse um reformador e nada mais? Portanto, nós não temos condição de construir por aqui uma vida compartilhada que gere benefício suficiente para todos os seres? Se esse tripé é o tripé sobre o qual se apoiam as religiões de maneira geral, o que nós podemos dizer
é que esses argumentos, ou essa tentativa de argumentação, não é mais suficiente para o tempo que a gente vive. Não cola. E aí, se para ser religião nós tivermos de fazer no Espiritismo um encolhimento do campo de pensamento, de reflexão, de entendimento da filosofia dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, o Espiritismo não é uma religião tradicional. E não pode ser. Então, o que é o Espiritismo? Allan Kardec, em O que é o Espiritismo, uma obra fininha, fantástica, vai definir, logo no início do texto, o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Se nós insistirmos em inserir o Espiritismo dentro da formatação convencional de uma religião comum, nós não vamos entender Espiritismo. E rapidamente ele vai perder o sentido de ser. O que nós observamos nas casas espíritas? Um esvaziamento. As pessoas buscam as instituições para tratamentos pelos passes, para tratamentos espirituais, pela desobsessão, mas elas não conseguem ser atraídas pelo discurso espírita. Por quê? Porque o discurso vem se tornando cada vez mais engessado. E aí, num tempo em que parece que Deus tirou férias, por que eu vou querer ouvir falar de Deus? Por que eu vou querer ouvir falar de mundo espiritual? Por que eu vou continuar fazendo todo esse esforço, me deslocando na grande cidade depois de um dia cheio, depois de muito trabalho, cansado, família, filhos? Por quê? E a gente tem que ter muita humildade para ouvir as pessoas dizerem: eu não vejo sentido para fazer isso. Eu não vejo sentido. Mas como solucionar o problema? Voltando o nosso olhar para o Espiritismo. Quando a gente se dedica a essa definição de Kardec, a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, nós encontramos uma chave, uma primeira chave. Qual é o sentido da prática espiritual? Transformar homens em santos? Não. Mas produzir no seu campo de experiência indivíduos que sejam capazes de compreender e de se relacionar com outros indivíduos, que são os espíritos. Nós que apostamos todas as fichas num futuro que não nos pertence, perdemos a massa, o material mais fecundo da prática espiritual, que é a reflexão sobre o momento presente, as circunstâncias presentes e as necessidades presentes do ser humano. Essa pandemia nos colocou diante das nossas angústias mais profundas. Contemplar essas angústias, compreender essas angústias, conhecer o ser humano, talvez seja a prática espiritual mais sublime. Então, quando alguém nos pergunta qual é o sentido de praticar religião hoje, por que você se mantém? As pessoas encontram com a gente, às vezes, em meios intelectuais, em outros espaços de formação, na universidade, e falam: mas você não pensa que talvez existam outros caminhos? A religião não te parece muito ultrapassada? E a resposta que a gente oferece é:
Bem, talvez essa religião tradicional, que quer enxergar o homem como uma criança pequena e Deus como aquele pai que aceita tudo, talvez essa já tenha perdido o ritmo da história. Mas não é isso que o Espiritismo propõe. Não é isso. O que os Espíritos nos conduzem a fazer é um movimento de reconhecimento da condição humana, de valorização das potencialidades humanas e de supressão daquilo de infeliz, de triste, de desnecessário que nós, como seres humanos, criamos em nosso redor. Então, ante a pergunta, você faz estudos, você pratica espiritismo, você busca a casa espírita, porque você acredita que tem um nosso lar te esperando, porque você acha que vai mudar seu destino, porque os guias vão te livrar de uma prova? Não. O sentido mais radical da prática espiritual é: pratico a minha religião, porque ela me ensina sobre os espíritos. Eu sou espírito. E é na relação com outros, como eu, que eu posso me tornar melhor. Para mim e para o mundo que me envolve. Essa é a nossa primeira rodada de fala. Depois a gente continua, se houverem perguntas. Passo agora para o nosso amigo Vaguinho. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Então, a gente está agora apresentando a vocês, né, o nosso companheiro Wagner Gomes da Paixão, que é lá de Mário Campos, né, em Minas Gerais, do Grupo Espírita da Bênção. Boa noite, Wagner. Onde está? Está me ouvindo agora? Isso, agora sim, querido. Ah, vocês tinham desativado aí. Nossa, boa noite a todos da Casa de Jorge Niemeyer. A gratidão por ter convidado para que a gente pudesse participar dessa festa de 71 anos, uma instituição valorosa do Rio de Janeiro. E nós saudamos todos aqueles que estão acompanhando esse momento aí da casa tão importante, porque a gente tem que valorizar o que é bom, o que é útil, o que é verdadeiro, né? Nós queremos compartilhar com vocês, como reflexão, um texto do Evangelho que está no capítulo 14 de Mateus, versículos de 22 a 36. É o episódio em que Jesus anda por cima do mar. E a gente escolheu esse texto exatamente porque ele tem muita relação com o que ocorre conosco neste momento de transição, de dificuldade, de mudança, de aferição de valores, uma checagem de profundidade nas almas, nos corações, nos processos reencarnatórios, nos conceitos existenciais, nas instituições. Tudo hoje passa por uma grande revisão, que é a chamada prova, nesse período de mudanças significativas. Porque nós chegamos a um clímax de conquista em todos os sentidos. E é preciso fazer a síntese desse processo. O Espiritismo, que foi proclamado aí de uma forma reflexiva pelo Vinícius, ele não tem outro objetivo, porque ele vem secundar um processo de amadurecimento dos nossos conceitos sociais, de vivência social, do nosso papel no mundo. Então, esse texto que a gente vai tentar dinamicamente trabalhar com vocês, como reflexão, ele vem depois de um episódio muito importante, que é a primeira multiplicação dos pães. Nós notamos que quando Jesus lança mão da boa vontade dos companheiros que possuíam 7 pães e 2 peixes, e multiplica isso para a multidão, fazendo sobejar, depois de atender homens, mulheres e crianças, 12 cestos cheios
que é um símbolo de integralidade de atendimento das necessidades, nós vamos perceber que acontece uma espécie de aferição, não para o povo, porque a multidão vai ser dispersada, mas ele vai aferir os discípulos. Porque a gente tem que entender que o discípulo é aquele que foi chamado e a quem se confia mais. É o que está mais instruído, é o que está mais, vamos dizer, impregnado dos testemunhos. É aquele que entra no campo da mordomia para lembrar de um outro episódio, que é a parábola do servo vigilante. Porque o Pedro pergunta a Jesus, quando ele estava dando instruções sobre vigilância, ele fala assim, dizes isso a nós ou também a todos? Aí Jesus contra-argumenta perguntando para Pedro assim, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Então, com essa resposta de Jesus, a gente entende o que é que vai acontecer depois da multiplicação dos pães. E que é uma reflexão profunda para nós. Porque o Pedro entra aqui de novo, né, com uma questão, ou seja, Jesus usou diversas vezes o Pedro para aferir a questão da fé, ou seja, da capacidade de visão dele, de projeção da sua sensibilidade para enxergar os fundamentos da vida, ou aquilo que era a vontade de Deus. Então, vocês notem, com esse introito que a gente fez, olha a beleza desse texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, no singular, e fossem adiante para outra banda. Ou seja, se ele estava numa margem do mar, que era o mar da Galileia, né, que é o lago, né, que ele chamava de mar, se ele estava numa banda e que foi atendido o povão, que era a multidão, e multiplicou pão, e ele pôs os discípulos a trabalhar, agora é hora de aferição. E o que acontece? Entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Eles tinham que navegar para atingir a outra margem do mar da Galileia. E o mar da Galileia é o símbolo do mar da vida. Nós estamos numa posição, assistimos ali, e Jesus manda que eles vão num barco. Lembrando, na definição de Emmanuel, que barco é a posição de cada um. O barco é a posição de cada um, ou seja, é a minha personalidade, a minha individualidade, que está ali naquele processo existencial. Então, Jesus ordena isso. Aprendeu? Então tá, manda ver. Enquanto despedia a multidão, ou seja, aquele tipo de experiência não era para todo mundo. Não era para todo mundo. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Vocês acham que Jesus foi com eles no barco? Não. É hora de testemunho. Ele se recolhe para orar. Isso aqui tem muito significado, mas não dá para ficar debulhando o miudinho aqui, então nós vamos tratar de uma forma mais universal, tá? E chegada já à tarde, estava ali só. Então, enquanto o mestre se recolhe na oração, os discípulos seguem no barco. E o barco estava já no meio do mar. Se estava no meio do mar, estava em alto mar. Não dá para entender? Açoitado pelas ondas. O que o mar da vida tem? O Vinícius falou aí antes de que as pessoas utilizam religião, muitas vezes, como álibi, como capa protetora, mas não é um processo de transformação essencial, não é? Muitas vezes a gente prefere ficar discutindo questões, se tem extraterrestre vindo visitar a Terra, porque o Chico contou isso para uma pessoa, mas não tem testemunho, não tem prova de nada disso, ou seja, desfigurando o assunto. É muito mais fácil discutir isso do que estudar com Allan Kardec, não é não? O Vinícius tocou no ponto nevrálgico. Então a gente prefere dizer que o Emmanuel está reencarnado, que a Joana de Anjos vai reencarnar não sei em que ano. Não é a fofoca espiritual que é mais interessante? Que homem que domina o mundo dos espíritos? Que homem que domina? Em 71, o Chico explicou para Herculano Pires, num programa de rádio em São Paulo, que até aquele momento os espíritos nunca confirmaram a reencarnação de Allan Kardec. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Mas a gente prefere entrar para o partido e dizer que o próprio Chico era o Kardec.
Ah, então ele é um médium mentiroso, não é? Porque o Chico, em público, para Herculano Pires, que é o melhor método que já mediu Kardec, perguntando sobre a volta de Kardec. Não, os espíritos nunca confirmaram essa volta. A gente prefere o jogo das palavras, as vaidades das afirmações humanas. Isso chama-se fofoca humana, intriga humana. E a gente fica nisso, ao invés de estudar o conteúdo da obra espírita, que é o que nos interessa para a nossa transformação. Então, olha o que é a aferição. Se Jesus estava à parte, o barco estava açoitado pelas ondas. Não é hora de prova? Eu pergunto para vocês assim, essa especulação que o povo fica em torno de Chico, endeusando Chico, que ele não precisa disso, ele ralou, suou e chorou para poder evoluir, para atingir o progresso que ele precisava. Ele precisa que a gente fique incensando ele, idolatrando ele, criando sistema em torno dele, criando religião em cima dele? Não é uma vergonha isso que a gente está fazendo no movimento espírita? Deturpando a obra kardeciana que custou tão caro para chegar no mundo. E nós não temos nem como emoldurar isso aqui agora. Custou tão caro. Chico Xavier teve que dar sua vida, ele não teve direito de ser humano para poder justificar e não macular a obra dos espíritos. E a gente quer enfeitá-lo, que nem um pavão, dizendo tanta bobagem de confidência dele que não pode ser comprovada? Será que é isso? Então o barco está no meio do mar e o vento açoitando. O vento, a gente sabe que é sugestão. Não é processo obsessivo? Vem o medo, vem o pavor. Vocês vão ver isso aqui acontecer no texto. Presta atenção. Porque o vento era contrário. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À noite, em alto mar, açoitado pelo vento e o vento era contrário. Não parece nosso movimento espírita hoje? Isso aqui é um retrato do movimento espírita. Nós estamos num barco, que é a nossa condição existencial de espíritas, em alto mar, transição, porque nós estamos saindo de uma margem para ir para outra, em alta transição, sacudidos por informações duvidosas, sacudidos por depoimentos tendenciosos, passionais, idólatras, e nós estamos gostando. Tem um monte de falso Cristo e falso profeta cantando isso aqui no nosso ouvido. E a gente fica, ora, com medo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem elemento aí dizendo, em depoimento, que o Chico contou só para ele, que quase foi abduzido num carro que estava o doutor Elias. Esperou o doutor Elias morrer para não poder testemunhar. Não é isso? É o que depreende-se. Se foi verdade, esperou o camarada que seria a prova do negócio, ia ser abduzido por um ET. Aí o Emmanuel deu um jeito e ele levou uma vaca no lugar. Não é coisa para rir? Não é coisa para rir? Pois é, o vento está contrário. E tem um monte de gente embarcando nisso. Que Chico agora é ufólogo. Chico agora fala de ET. O Chico, em vários depoimentos, diz que os extraterrestres são os espíritos que sempre se comunicaram com ele e que ele sempre conviveu com eles. Tudo que está fora da Terra é extraterrestre. E eles têm tecnologia. Para que ficar criando sistema? Dando aso para a interpretação do homem sobre OVNIs. Isso é uma das coisas. Porque tem gente que inventou a reencarnação no mundo espiritual, não foi? E inventou a reencarnação de um monte de gente famosa. Aí vocês veem o que é a diversidade no movimento espírita. Porque enquanto o Chico estava aqui, esse besterol não corria. Porque o Chico solapava a verdade. Que ele era um instrumento fidedigno das altas cúpulas. Então ninguém tripudiava. Porque o assunto é velho. O Alziro Zaru, segundo ele próprio e segundo outros, se era a reencarnação de Kardec, o Chico desmentiu tudo. Então por que cria-se tanta divisão, tanta ilusão, para exatamente não se prestar atenção naquilo que é importante? Aí vai se criando essas coisas. O vento era contrário. Mas vocês prestem atenção que horas que aconteceu. À quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Quando é que Jesus volta? Depois da primeira, segunda e terceira vigília. Como é que é essa vigília na antiga Palestina? A primeira era de 6, 18 às 21. A segunda das 21 às 24. A terceira de 0 a 3. E a quarta de 3 a 6 da manhã.
Qual que é o pior período da vigília que Jesus recomenda em outros textos e parábolas manter a vigilância, para que o Senhor não vire ladrão? Como é o caso da parábola do servo vigilante. É a que vai de 9 à meia-noite, ou das 21 às 24, e de 0 a 3. Sabe por quê? São as piores 6 horas, as horas mais escuras. As que os testemunhos são mais ásperos. Vocês entenderam agora por que ele aparece a partir das 3 horas da manhã? Porque já é o raiar do dia. Que hora que Jesus vem encontrar os discípulos que ele mandou ir para o barco em alto mar? Às 3, na quarta vigília. Porque antes ele não podia. Por que ele não podia? Porque era hora do testemunho dos discípulos que estavam instruídos e amparados em tudo que ele ensinou e vivenciou com eles. Eles tinham acabado de participar da multiplicação dos pães. Para não citar outras coisas. Porque o João Batista tinha morrido antes, segundo a cronologia de Mateus. Ou seja, quando João Batista morre, termina a era da lei. Começa Jesus na era do amor. Na lei do amor. E ele vai versá-los. E ele ensina a multiplicar pães e peixes, se alimentar e alimentar a multidão, no processo de cadeia, que vem desde Deus, que é o Criador, que fornece tudo para nós, passando por ele, que era mestre, e os discípulos, os operadores, aqueles que pegavam o pão partido por Jesus e davam à multidão, porque Jesus não opera direto com o povo. Não sei se deu uma ideia para vocês. Ele não opera direto com a multidão. Tem que ter os intermediários, senão ele tira o trabalho de quem precisa granjear a autoridade agindo na ação. Então ele chega nesse período em que eles atravessaram. Mas prestem atenção. O que acontece? Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Sabe por quê? Porque à noite tudo acontece. Por que fantasma? Porque nós estamos sempre vendo tudo deformado. A gente vê tudo deformado. A gente não identifica as coisas com a natureza essencial delas. Então a gente vê as caricaturas. Então eles viram Jesus, que é a verdade, que é o amor, como fantasma. É o primeiro momento. Porque estavam assombrados pelos testemunhos, pela noite, pela tormenta dos ventos. Ou seja, estavam intoxicados. Porque o vento era contrário. Lembram-se? Se a gente for estudar isso a fundo, os ventos são sugestões do pessimismo, do negativismo, da descrença, que é o que a gente está vivendo hoje na pandemia. Muitos estão desesperados, vendo fantasma em tudo. Mesmo quando a verdade divina vem ao nosso encontro, vem nos ajudar, vem nos apoiar. Porque de todos esses processos que a gente está vivendo, nós estamos colhendo a verdade, o amor de Deus, e a gente é incapaz de ver. É isso que a gente está vendo. Está quase sendo vencida, não é? Olha aí, um pouquinho da volta no Rio de Janeiro, olha o destempero do povo. Olha o destempero das pessoas agredindo, humilhando as outras. Por que isso? Isso aí, elas dizendo, é fantasma, é fantasma. Então, a gente percebe o quanto que a gente grita e sempre com medo, porque o medo é a antítese do amor. O medo é a antítese do amor. Por isso que Jesus fala, noutra parábola, que é a dos talentos. Quando ele enterrou o pouco que recebeu, quando Jesus conta a parábola, para o Senhor aquilo não foi justificativa. Ah, eu tenho muito medo do Senhor, por isso que eu não ousei. Não foi justificativa. O medo é a antítese do amor. Nós temos que nos expor no bem. Se não se expor no bem, não tem parte com Jesus, porque é assim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Ou é ou não é. É frio ou quente. Morno não existe, como ensina o Evangelho. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Não tem nada para nos perder. Nada do que nos acontece é para nos destruir. Se destrói, é o ego. E o ego não interessa. Porque o ego é a nossa vaidade, é a nossa presunção, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. Então ele pode apanhar.
mas a essência é cultivada. Então, nessa hora, vem o bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha como é que a providência divina sempre manda o recurso na hora certa. No final do ciclo da provação. Porque eles já tinham atravessado o pior período da noite, no barco, sozinhos. Em hora de testemunho, é você com você. Claro que o Criador te assiste, mas ele não pode interferir. Porque você tem o seu direito de escolha. Você pode se positivar ou continuar nos seus vícios, nos seus temores, nas suas fugas. Depende de você. E ele disse, vem. Aí entra Pedro de novo. E Pedro, descendo do barco, ou melhor, desculpa, gente, eu pulei um trecho aqui. E respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. A gente vê que Pedro foi testado na fé em diversas circunstâncias. Em diversas. Desde a profecia de que ele negaria Jesus 3 vezes antes do cantar do galo, lembram-se? Depois ele vai ser testado diversas vezes na fé. Porque Pedro foi chamado de a rocha da fé. Porque ele anteviu o Cristo essência, o Filho de Deus em essência. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que foi essa profecia de Jesus? Porque Pedro conseguiu, não através do sangue, mas através de uma transcendência, ele identifica o Cristo, o Filho do Deus vivo. A dinâmica de Deus através do Espírito Jesus. Então, quando Jesus define que ele é a rocha da fé, aí nós vamos ver ele passar por diversos testemunhos. Então ele fala, eu vou, porque ele já tinha essa iniciação. Só que acontece algo. Mas sentindo, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O Pedro se lançou à empreitada, né? Como é que é isso em sentido figurado? É quando a pessoa, não é a água viva, né? Tudo bem que fenômenos acontecem, a gente sabe. A gente estuda isso no Espiritismo com Kardec. A pessoa pode andar, pode levitar. O Chico levitava. São João da Cruz levitou. Teresa d'Ávila levitou. E a gente viu o Daniel Douglas Home levitar numa cadeira amarrado, sair de um prédio, voltar por outra janela. Todo mundo viu isso. Tá, tudo bem, pode se levitar, pode andar sobre as águas. Jesus tinha poder sobre isso, que ele dominava a matéria. Mas, espiritualmente, é quando você sai do problema e anda sobre ele, em novas bases. Andar sobre as águas significa caminhar por sobre os problemas que já não te pegam e te
do espiritismo sério e verdadeiro, e não como aquele, às vezes, que é apregoado para as luzes dos palcos estrelados. Que as estrelas que possamos colher sejam aquelas que vêm de Jesus, do conteúdo do seu Evangelho, que nos fará livres, libertos do mal que ainda habita em nós. Muito obrigada, Senhor, que eles recebam muitas bênçãos de luz para continuar esse trabalho de disseminação do teu Evangelho. Graças a Deus, graças a Manuel Cambinda, graças a Jorge Niemeyer, graças a Daniel, a irmã Jacó, a irmã Margarida e a todos os nossos guias e mentores que trabalham conosco e nos fornecem forças para continuarmos nesta reencarnação e sairmos daqui melhores de quando chegamos. Sê conosco, mestre amigo, e que todos que aqui estamos possamos permanecer na tua paz. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos, né? E que a gente possa, durante a noite, né, reviver esses instantes tão significativos. Boa noite, meus irmãos.